Boa noite, presidente Kleber. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, público aqui presente e o público que nos acompanha através das redes sociais. Hoje, no final da tarde, eu fui parado aí por uma munícipe na rua e morador ali no entorno da Santa Casa. Então, eu quero aqui trazer pela milésima vez o assunto da Santa Casa de Jardinópolis para a pauta da nossa sessão. É fundamental, é necessário que a Prefeitura, através dos seus departamentos competentes, tome alguma iniciativa com relação àquele local. Inclusive, teve a nomeação de um administrador provisório, o senhor René Abad, que eu não sei se ele ainda é o administrador da Santa Casa. O vereador Leandro parece que está me dizendo que sim, que ele é. E o que acontece ali no entorno, ali na Santa Casa? Ela foi invadida novamente por moradores, por pessoas que estão ocupando o espaço da Santa Casa e nas últimas semanas tem ocorrido ali muita bagunça, muita coisa errada dentro da Santa Casa, muitos problemas, principalmente para aqueles que moram, como eu disse, no entorno, os vizinhos ali do prédio da Santa Casa de Jardinópolis. Então, o poder público tem que fazer algo. Segundo essa moradora, chamaram, inclusive, nesse último final de semana, chamaram a Polícia Militar para estar presente, e a Polícia Militar não compareceu, segundo informações dessa munícipe. Não confirmei com a Polícia Militar se houve mesmo chamado. Então, eu acho que é fundamental, e aqui eu quero fazer até um requerimento envolvendo o poder público, eu quero saber da Prefeitura o que o prefeito, o que a administração nossa, o que o Poder Executivo pretende fazer com relação ao prédio da Santa Casa. Por quê? Porque agora, no início do mês de novembro, foi publicada uma nova portaria para a constituição de uma comissão de avaliação com a finalidade de aferir o valor de compra do imóvel. Então, o que a Prefeitura pretende? Ela pretende uma desapropriação amigável? Ela pretende dar novamente um lance na execução trabalhista que está em andamento na Justiça do Trabalho? São vários credores lá que esperam há anos receber o seu dinheiro, ex-funcionários da Santa Casa, que até hoje não viram suas verbas rescisórias pagas por conta dessa morosidade da Justiça, às vezes por causa da decisão individualista de um ou outro credor que negou no passado propostas que foram feitas, inclusive por particulares. Então, algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito naquele local. Depois eu quero, não posso, posso oficiar, até posso, mas eu vou fazer contato depois, quero que a Câmara me auxilie, o Departamento Jurídico, que nós façamos contato com o atual administrador. O vereador Leandro disse que ele ainda é o administrador, com o René Abad, administrador da Santa Casa, para que ele se posicione sobre esses problemas que estão ocorrendo no prédio e que estão trazendo muitas situações ruins para os moradores ali no entorno. Tá? Então, fique bem claro que é esse o requerimento, viu, Demilson? O que a Prefeitura pretende fazer no local, tendo em vista que constituiu ali uma comissão de avaliação para aferir o valor do imóvel, tá? Se ela pretende fazer a desapropriação amigável, se for fazer a desapropriação amigável, como que isso será feito, com quem será negociado, como vão ficar os credores da Santa Casa, se for dar lance de novo na Justiça do Trabalho, na execução trabalhista, de que forma que isso vai ser feito, e que nos passe aqui também, assim que se a avaliação já foi feita, qual o valor que foi avaliado pela comissão, pelos corretores, e caso não tenha sido concluída a avaliação, que posteriormente encaminhe para a Câmara o valor, porque é inadmissível, já são o quê? 13 anos de um prédio fechado, que só trouxe praticamente problema, seja para os moradores ali em volta da Santa Casa, seja para os ex-funcionários e as ex-funcionárias da Santa Casa, que estão há 13 anos esperando receber as suas verbas rescisórias pelo trabalho digno de cada um naquele local enquanto esteve em funcionamento.
Fofo. Alguma coisa precisa ser feita. Fofo. Boa noite a todos. Uns 20, 30 dias atrás, eu trouxe esse assunto também na tribuna, em relação à dívida trabalhista, né? Eu participei de algumas reuniões com alguns funcionários, e até eles formaram uma comissão e já foram no gabinete 2 vezes. O que eles passam que o jurídico está avaliando. Cara, mas já dessa última reunião já vai fazer 2 meses e não dá esse parecer aí. E como o vereador falou, são 13 anos, o pessoal que já fechou, que está aguardando essa resposta, infelizmente. Inclusive, o Renê participou na última reunião também, acompanhando essa comissão dos funcionários lá. Então, se ele é o administrador, ele tem que cuidar do imóvel. Ele tem que cuidar do patrimônio. Ali não é propriedade pública, ali é uma propriedade privada. Então, que se tome conta, que não se deixe invadir e criar transtorno para quem mora no entorno. Simples. Poxa. O Fofo, por coincidência, hoje também eu fui procurado por um munícipe que mora ali no entorno, apresentando esses mesmos relatos. Então, eu estou até construindo uma indicação sobre isso para a próxima sessão, pedindo providências da Prefeitura em relação à fiscalização, em relação a todo o problema, porque além de toda essa questão da segurança que você colocou, há a questão de rato que está por ali, de vetores, de transmissão de doenças. Ali é um problema público aquele prédio hoje e que está afetando a vida da população. Então, parabéns pelo requerimento e vamos seguir cobrando providência em relação a essa situação absurda para a comunidade em geral, mas também para os trabalhadores que aguardam solução aí judicial. Vereador Fofo, uma parte bem breve. Muito embora a questão seja hoje num prédio que é particular, né, a gente tem um problema novamente com a questão dos moradores de rua, né? Continua o problema. Nós tocamos uma comissão sobre essa temática aqui nessa Câmara e o problema não consegue ser resolvido pela Secretaria de Assistência Social. Ora estão na rodoviária aqui atrás, ora estão na praça, ora estão lá na Santa Casa, eles vão migrando de ponto e causando problemas. Não é uma visão higienista, muito pelo contrário. A cidade de Jardinópolis precisa entender, compreender o problema e tratar, porque é um problema de saúde pública, é um problema social da nossa cidade e precisa ser resolvido. Eu só queria deixar esse à parte, porque é um problema que nós já tocamos, inclusive, nessa Câmara. Isso mesmo, vereador. Dando continuidade, fiz 2 indicações, quero comentar rapidamente. A primeira, pode às vezes soar estranho para algumas pessoas, mas isso inclusive é um tipo de turismo. Nosso amigo Cristiano Lelé, atualmente diretor do jornal A Cidade de Jardinópolis, é um grande apreciador desse turismo tumular, da arte tumular, de túmulos, correto? Frequentador de cemitérios, quem o acompanha nas redes sociais, inclusive na última semana esteve em São Paulo e participou do velório da cantora Gal Costa, visitou o cemitério, enfim. No último dia 2 de novembro, feriado de finados, dia de finados, alguns munícipes estiveram no cemitério municipal e comentaram a respeito do túmulo do primeiro prefeito de Jardinópolis, aliás, do primeiro morador de Jardinópolis enterrado naquele local, o João Muniz Sapucaia. Um túmulo que está abandonado e que contém uma história da nossa cidade, uma história importante do nosso município. Foi prefeito, construiu o cemitério, acabou sendo a primeira pessoa a ser enterrada naquele local. Inclusive, isso serviu de objeto para uma inspiração de uma novela da Rede Globo, não lembro agora se era o Roque Santeiro. Mas, enfim, então aqui eu faço uma indicação, não que a prefeitura faça a manutenção, porque isso ainda não é possível, mas que, devido ao interesse histórico e cultural do município na preservação do túmulo, que a prefeitura decrete o túmulo como de interesse histórico-cultural para o município, para que ele possa ser cuidado, para que ele possa ser preservado, para que a história também da nossa cidade, nesse aspecto,
possa ser preservada. Tá? Então, essa é uma indicação. Você vai fazer um comentário? Ô Fofo, no ano passado, se eu não estou enganado, nós aprovamos aqui nessa casa a criação do Conselho de Patrimônio Histórico. Foi aprovada a criação desse conselho aqui. Então, é importante que esse conselho esteja funcionando. Eu me lembro até muito bem, porque eu fui contra na ocasião, de que o presidente fixo, né, seria sempre o secretário de Cultura. Então, que o secretário de Cultura nos dê uma resposta sobre quais são as condições de funcionamento, de ação desse conselho hoje. Inclusive, a menção expressa ao prefeito João Muniz de Sapucaia, a sua história, no anexo 1 do plano diretor de cultura. A menção expressa ele, o que também justifica esse decreto de interesse histórico-cultural. A outra indicação é sobre falta de iluminação ali no loteamento São Roque. O loteamento São Roque é aquele que foi feito descendo a Avenida Prefeito Milton Reis, para quem sai do centro esportivo com direção a Jurucê, ao lado da Ilha Grande ali, sabe, né? Ali é o loteamento São Roque. Foi feita a iluminação em quase todo o loteamento, menos na vicinal. Tem os postes, mas são 5 postes ali que estão sem braço de luz. Inclusive, essa indicação, por um erro, Dr. Zé Paulo, aliás, Demilson, depois, infelizmente, acho que não vai dar mais para corrigir, mas eu havia solicitado que essa indicação fosse junto com o vereador Gustavo. No e-mail que eu enviei para a secretaria, consta isso, inclusive. Então, o vereador Gustavo está junto comigo nesse pedido, que também foi procurado. Qual que é o número dela? É a indicação 320. Então, que a prefeitura providencie a instalação desses braços de luz, ou, se ainda estiver na responsabilidade, que acione o loteador. Que acione o loteador e ele conclua a instalação dos braços de luz naquele local, porque em todo o bairro foi colocado. Certo? E, encerrando, o vereador Belo vai fazer a palavra hoje aqui? Não. Achei que ia. Amanhã começa a festa do peão de Jardinópolis, o rodeio de Jardinópolis. Convidar todos para que estejam presentes. Amanhã, show do Luan Santana. Na sexta-feira, Hugo e Guilherme. No sábado, Guilherme Benuto. Depois de muitos anos aí, uma festa do peão que nos traz a esperança, a expectativa de que seja uma festa grandiosa, como no passado, como aquelas feitas pelo Zé Mauri Pegoraro e pela Marli, como aquelas que foram feitas pelo Mário Reis Cebola, que foram grandes festas aqui em Jardinópolis, com artistas renomados, com público da região toda. Isso é muito importante, isso circula a economia local, as pessoas procuram, as pessoas vêm para a nossa cidade, fazem uso de restaurante, de posto de combustível, de farmácia, etc. Isso é importante demais para a nossa cidade, então, que dê tudo certo. Muito obrigado, uma boa noite a todos.